estamos de volta e hoje a gente vai conversar sobre O Eterno Marido do Dostoiévski. Esse livro é bem rapidinho, é bem pequenininho de ler, deve ter uns 200 páginas mais ou menos, mas ele traz um assunto muito interessante, assim, sobre uma perspectiva muito interessante, apesar de o tema já assim, ter sido trabalhado por outros autores na época. Mas Dostoiévski, ele sabe colocar as questões de um jeito bem particular. Então assim, o livro foi publicado na metade do século XIX, em 1870, e ele conta a história pra gente de são dois personagens principais, né? Um deles é o Velchaninov, alguma coisa do tipo, e a gente vai ficar conhecendo um pouquinho, né, nos primeiros capítulos ali, a gente vai ficar conhecendo um pouquinho da história desse personagem. Ele tá chegando ali aos seus 40 anos e ele tá passando por uma crise existencial. Naquela época, 40 anos era a terceira idade, né? Era tipo assim, já a velhice super. E ele começa a ter certas dificuldades em entender e aceitar o comportamento que ele teve durante toda a sua juventude. Ele pertence a uma classe mais alta e ele não era assim um milionário, mas ele possuía certas riquezas e tal. E isso fez com que ele se achasse no direito de subjugar pessoas mais simples que ele. Então ele era um cara tipo super arrogante, fazia umas brincadeiras super sem graça com os outros. E sabe aquela pessoa escrota? Pois é o nosso Velchaninov. E ele começa a sentir isso. Depois, né, quando ele fica mais velho, ele começa a ter esses flashes assim de memória e tipo, putz, olha as coisas que eu fazia. Só que isso incomoda ele num nível tão profundo que ele começa a ter perdas de memória, sabe? Assim, ele não consegue se localizar diretamente assim, no tempo, as coisas que ele fazia e tal. Ele não reconhece mais as pessoas quando tá andando na rua, se passa um amigo dele, ele nem reconhece. E não porque ele não quer, mas é porque realmente ele não reconhece. E ele passa a desenvolver também uma certa hipocondria, né? Ele acha a todo momento que se ele espirrou, nossa, ele tá morrendo. E ele quer um remédio, e ele tem que repousar, tem que ficar em casa. Então assim, é um cara bem perturbado, diga-se de passagem. E aí, num desses passeios que ele tá fazendo pela rua de São Petersburgo, ele encontra um ser, um homem estranho que tá parado ali olhando ele, e ele reconhece essa pessoa. Ele fala assim, eu conheço essa pessoa, mas eu não sei como que essa pessoa chama, não sei de onde, não sei o que é isso, mas eu sei que eu conheço. E aí esse sentimento vai aumentando dentro dele, né, de um desconforto muito grande, porque ele encontra essa pessoa pela uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez, e ele começa a achar que esse cara tá perseguindo ele. Inclusive, ele tá tão perturbado que ele, em um certo momento, acha que ele, o Velchaninov, que está perseguindo essa pessoa. Então ele não sabe, ele simplesmente não sabe o que está acontecendo. E aí um belo dia, uma bela madrugada, o Velchaninov lá no seu apartamento, vê assim pela janela o cara parado lá na rua, tipo entrando assim no apartamento dele, né, no prédio dele. Ele falou assim, não é possível que esse cara tá vindo aqui da minha casa, eu nem conheço essa pessoa. E aí assim que ele abre a porta, ele dá de cara com a pessoa. E aí que ele vai ter a luz, ele vai falar assim, você é o Trusotsky. É um amigo que ele tinha há, sei lá, mais ou menos uns 9 anos atrás, tipo, super amigos, BFFs, assim. O Velchaninov passava todo dia praticamente na casa dele. Ele era recém-casado com a Natália, o Trusotsky. Ele é casado com a Natália, então eles formavam assim um círculo de amizade muito forte. Eles passaram por bons momentos. Isso há 9 anos atrás. E aí depois de um tempo, acabou que por circunstâncias da vida, o Velchaninov se mudou, né, da região ali deles, e até então eles nunca mais conversaram, nunca mais trocaram mensagens nem nada. E o Trusotsky, ele está em São Petersburgo justamente para falar com o Velchaninov que a Natália faleceu recentemente,
como eles eram muito amigos, né, ele se achou na posição ali de comentar isso. E a gente percebe que o Trotsky sentiu muito a morte da esposa, ele desenvolveu um problema assim, com álcool, ele tá bebendo todos os dias e muito. Ele tá inclusive descontando isso na filhinha deles, né, na Lisa. E ele tá ali, a gente não sabe, em momento algum, se ele tá ali assim, querendo desabafar, querendo um apoio. Não sei, ele tem uma incerteza muito grande da parte do Trotsky. Só que aí a gente vai saber, a gente vai descobrir a grande questão, porque naquela época que eles eram super amigos, o Velchaninov teve um caso com Natália. Sim, o caso durou ali um tempão, era um caso até bem sério. E um belo dia a Natália mandou uma carta para ele e falou assim: não apareça mais aqui dentro de casa, você não é bem-vindo. Por isso que o Velchaninov saiu e eles nunca mais conversaram. E o interessante, assim, o mais bacana desse livro é justamente essa colocação de personagens, de caricaturas. A gente vai ter o Velchaninov num primeiro momento como aquele amante, a imagem de um amante, sabe? A pessoa forte, uma pessoa que exala, sei lá, sabe, uma posição superior diante do marido e tal. E o marido, o Trotsky, ele tem aquela imagem caricata de uma pessoa mansa, sabe? De uma pessoa que concorda e aceita e faz tudo para todos. E não sei o que, é uma pessoa boba, né? E a gente vai ter isso. Só que quando os diálogos começam a acontecer, a gente percebe uma inversão desses papéis. O Trotsky passa a ser uma pessoa mais poderosa diante do Velchaninov, porque o Velchaninov não sabe se ele descobriu sobre o caso ou não. Ele dá, o Trotsky dá a todo momento sinais ali de que ele sabe sim que a Natália traiu ele. Só que aí o Velchaninov não sabe do que está acontecendo, até que ponto ele pode levar a conversa, entende? E imagina se o cara não sabe e ele acaba falando. Vai ficar uma situação muito desconfortável, correto? E aí mais pra frente na leitura a gente descobre que a Natália teve sim casos com outros homens. E o Trotsky vai mencionar esses homens. Então o Velchaninov ainda fica nessa situação tipo, putz, mas com certeza então ele sabe que eu também, né, tava nesse rolo aí. Só que a gente sabe que teve a traição, nós como leitores, mas em nenhum momento o Trotsky vai deixar isso claro. Então a gente tem nos diálogos, é uma tensão muito grande, é um jogo psicológico muito forte, que a gente vai ter momentos ali que a gente vai ter certeza absoluta que ele tá ali só para se vingar dessa traição. E em outros momentos ele tá ali justamente em busca de um consolo, de um amigo. Ele quer um ombro amigo para poder chorar a morte da esposa. E é claro e óbvio que vai ter algumas circunstâncias ali que vão incrementar esses diálogos e esse relacionamento, que eu não vou comentar aqui, porque eu acredito realmente que vai estragar a experiência da leitura. Mas é muito bacana ver como que o Dostoiévski enxergou essa situação e como ele conseguiu inverter esses papéis através só de diálogos, muito bem construídos, na minha opinião. Então fica aí a dica para vocês que querem experimentar aí a literatura russa, assim como eu estou apenas conhecendo. Fica a dica do Eterno Marido, é um livro super curtinho, dá para ler em 2 dias. É muito bacana mesmo. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo.